nossa quinta referência, nós temos aí as implicações dessa assimilação crescente da lógica do mercado educacional pelo setor público. Primeiro, a ausência de providências efetivas para a melhoria das relações e das condições de trabalho dos professores da educação básica. Professores de educação básica continuam tendo que trabalhar muitas horas, em muitos lugares, em muitas tarefas, às vezes em muitas cidades. Isso acontece numa escala menor para os professores das séries iniciais, mas acontece em escala sempre crescente para os professores das séries finais do ensino fundamental e para os professores do ensino médio. Por quê? Por conta da ausência de uma reflexão sistemática sobre a própria natureza do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico no Brasil, ainda hoje, é simplesmente reduzido ao trabalho de sala de aula. E, consequentemente, é apenas esse momento do trabalho pedagógico que serve como referencial para a remuneração desse trabalho. Se o professor precisa sobreviver, num patamar um pouquinho menos degradado, o que ele tem que fazer? E todos nós sabemos disso, aumentar a sua carga horária de aulas. Isso significa transpor limites da sua primeira unidade escolar, adentrar os limites de uma segunda, eventualmente de uma terceira, ou na própria escola, uma outra função, ou numa outra cidade, exercer uma outra atividade, etc, etc, etc. Significa o quê? Que nós simplesmente impedimos que uma figura histórica fundamental para a compreensão e para a realização dos objetivos, e aí sim, de uma educação de qualidade, que a figura do corpo docente da escola pudesse voltar a emergir, porque ela foi totalmente diluída no tempo ao longo dos anos. Ora, se uma escola não tem um corpo docente próprio dela, se ela não tem um conjunto, um sistema estruturado de identidades pessoais e profissionais, ela própria não tem uma identidade institucional. E se nós não temos escolas com identidade, obviamente nós não temos um sistema escolar com identidade. Apesar da denominação oficial, nós não temos verdadeiramente sistemas municipais de educação, não temos verdadeiramente sistemas estaduais de educação e não temos um sistema nacional de educação. Assim como nós temos um conjunto cada vez mais bem resolvido e certamente avançando do ponto de vista da qualidade do trabalho, e do ponto de vista da própria repercussão do seu trabalho, em relação à pós-graduação em educação. Pós-graduação em educação no Brasil vai muito bem. O que vai mal é o seu objeto de trabalho, a educação brasileira. E isso também ou não é percebido, ou não chega a ser fator de sensibilização. O fato é que, embora cresça exponencialmente o conhecimento resultante da pesquisa sobre a educação, ele não repercute nas decisões da política de educação no Brasil. Não repercute porque ele não é levado em conta pelos elaboradores da política e não repercute muitas vezes também porque simplesmente as suas temáticas não teriam como repercutir pela ausência absoluta de ligação entre o problema de pesquisa e o problema prático. Entre o problema de pesquisa e o problema profissional, entre o problema de pesquisa e o problema do ensino e da aprendizagem. Nós temos um superdimensionamento dos mecanismos de avaliação institucional. É curioso, para não dizer doloroso, como uma pergunta fundamental aparentemente nunca se põe. Será que é possível, com todo o apuro técnico e que todo o rigor científico eventualmente sejam recrutados, será que é possível que uma prova como o PISA, por exemplo, uma única prova, um único instrumento, seja capaz de avaliar ao mesmo tempo
E da mesma forma, estudantes provenientes de centenas de sistemas escolares ao longo do mundo. Claro que nós temos problemas sérios na educação brasileira, certamente. Mas isso, né, não significa que devamos, né, nos dobrar com a facilidade com que nos dobramos a resultados cuja propriedade merece sim, né, um profundo esforço de investigação. Bom, outra implicação dessa assimilação crescente da lógica do mercado educacional pelo setor público é a centralização das decisões, a revelia do corpo docente em detrimento da autonomia dos professores e da instituição. Afinal de contas, qual é a tarefa pedagógica por excelência? A meu ver, pelo menos, a tarefa pedagógica por excelência é a tarefa da seleção dos conteúdos. E isso é tarefa do professor. E é exatamente isso que se tenta tirar do professor. Se tenta esvaziar a dimensão autoral do trabalho pedagógico. Legitimação de programas favoráveis ao setor privado. Do ponto de vista do interesse individual, é claro que para os nossos colegas que não têm acesso à universidade pública, o ProUni é importante, porque eles precisam, obviamente, né, de suporte financeiro para fazer o seu curso superior. Então, o que acontece, né? Aquilo que responde a uma carência individual acaba se colocando ao mesmo tempo como um grande fator de sustentação de uma grande agência de negócios.